Vamos tocar o fogo aqui no parquinho e você que se arrume lá com os banqueiros. E aí o jogo poderia mudar. Nem esse protagonismo nós tivemos. De tal maneira que essa ilusão de que as coisas podem ser resolvidas dentro da ordem, esse bom mocismo que domina a política brasileira, nos levou para essa encalacrada e deu força para a ultradireita. Deu força para a embaixada de Washington. De tal maneira que eu acompanho, por exemplo, Bernie Sanders no Instagram e acompanho a política dentro dos Estados Unidos. E eu vejo o seguinte, e sabe por que eu acompanho, Romo? Porque é incrível a capacidade que a agenda política dos Estados Unidos e a indústria cultural metropolitana exerce aqui nos movimentos sociais. Percebe? Quando eu digo aqui, veja, eu tenho muito cuidado na leitura do Brasil. Essa semana eu tive uma pequena discussão com uma amiga querida, professora, porque eu fiz um elogio a Arthur Ramos, um grande psicólogo, médico, antropólogo, folclorista, que escreveu sobre a questão racial no Brasil nos anos 30. E a primeira caracterização que eu ouvi dele é que é um higienista. Eu digo, mas escuta, tu acha que a obra dele, de psicologia social, de antropologia gigantesca, se resume a isso? Tal como Nina Rodrigues, tal como Clóvis Moura, isso faz parte de uma tradição. Então, mas por quê? Porque isso é tudo from United States. Isso vem tudo numa agendinha identitária, muquirana, de quinta categoria, que é colocada aqui como se pudesse dar conta da nacionalidade brasileira, do projeto da nação brasileira, da Revolução Brasileira. Então, nós importamos essa agenda de maneira tão idiota e colonizada, como se nós estivéssemos na crista da onda. O bordão Vidas Negras Importam não tem nada que ver com a realidade brasileira para dar só um drama dos nossos. Então, se desconhece a inteligência brasileira como se desconhecem a tradição brasileira, como se desconhece a crítica brasileira. Eu vejo assim, uma figura como Abdias Nascimento, que era do PDT, alguém como Clóvis Moura, mais identificado com o marxismo, ou toda a tradição dos estudos negros, desconsiderada olimpicamente em nome de Michel Foucault e de Angela Davis e de qualquer coisa que venha aí dos Estados Unidos. Isso é de uma idiotice. Isso ocorreu no mundo intelectual, mas veja, aqui no Brasil, ninguém dá um passo sem pensar o que está pensando o Partido Democrata dos Estados Unidos. Nem Ciro Gomes, nem Lula, nem Haddad, nem ninguém. Está todo mundo ali, um puxadinho periférico do Partido Democrata nos Estados Unidos. E o Brasil, Nilson, ele foi mal traduzido. Se a tradução fosse de qualidade, com adaptação, porque traduzir não é traduzir e jogar no Google Translate, tem que fazer adaptação, aclimatação, até planta é assim, Nildo. Quando a gente traz uma planta exótica, você tem que fazer uma aclimatação. Mas, por exemplo, a coisa tão ruim, tão primária, que eles pegam o slogan Black Lives Matter e jogam no Google Translate, em vez de fazer adaptação. Então, Vidas Negras Importam não tem a carga que Black Lives Matter tem em inglês. Então, por exemplo, na França, as pessoas não são colonizadas como no Brasil. Então, no noticiário francês, o pessoal traduziu Black Lives Matter como, em francês, Vidas Negras Contam. Né? Isso é que traduz, né, e adapta bem o significado de Black Lives Matter. Mas a coisa tão primária no Brasil, a correia de transmissão é tão direta, tão desqualificada e rebaixada, que eles botaram Vidas Negras Importam em vez de Vidas Negras Contam, Niguritz. Veja, os franceses, eles têm um apreço pela nacionalidade francesa. E eles têm um certo nacionalismo. Mesmo um sujeito que eu denuncio sempre, que é Pierre Bourdieu, nos seus livros sobre os intelectuais, né, Astúcia da Razão Imperialista, ele tem um texto precisamente tratando de como se tem uma tentativa forte de transplantar a agenda estadunidense para a França e sobretudo, multiculturalismo, que ele se opôs lá na França. Mas os discípulos de Pierre Bourdieu aqui não são capazes de ver isso. E estão toda hora papagaiando, macacando essa imitação dos Estados Unidos sem desconhecer os Estados Unidos. Quer dizer, sem conhecer os Estados Unidos, sem conhecer a trama estadunidense